Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Que todos estejam na paz do Senhor Jesus, né? Então, hoje é segunda-feira, dia 13 de julho, né? Certo? Então, retomaremos nossas aulas, tá? Vendo agora matemática. Então, eu vou pedir que vocês peguem o livro de matemática e vamos abrir novamente na página 180, certo? O que nós iremos fazer hoje? Nós iremos fazer uma breve revisão sobre o capítulo 6, que fala sobre o quê? Sobre as figuras geométricas planas, tá bom? Então, abra aí o livro na página 180. Na página 180, nós vimos, né, no início desse capítulo, observando essas figuras, né? E vimos que nós temos aqui várias figuras planas, né? Como o círculo, o triângulo, o retângulo, o quadrado, tá certo? Então, passando aqui para a página 182, nós falamos também nesse capítulo sobre o quê? Sobre o segmento de reta e reta, né? Certo? Então, aqui diz assim, ó, a linha que representa o caminho mais curto, entre aqui, que as duas meninas representaram aqui no exemplo, entre os pontos A e B, é chamado de quê? De segmento de reta, né? Então, aqui tem assim, ó, e assim marcou 2 pontos em uma folha de papel e uniu-os de duas maneiras diferentes, né? Certo? Então, ela marcou os 2 pontinhos e uniu de maneira diferente. A primeira, ela uniu assim, como se fosse meio círculo, né? E o outro, ela uniu dessa forma, tá certo? Então, ela deu para perceber aqui, certo? Que a linha que representa o caminho mais curto entre os pontos A e B é chamado de quê? De segmento de reta, tá? Os pontos A e B são as extremidades do segmento AB, né? O pontinho A e o pontinho B, né? Os pontos A e B são as extremidades do segmento A e B. Pronto, as duas extremidades aqui, tá certo? Aí vimos também a reta, né? Nós temos aqui o exemplo que o Lucas está dando aqui. Veja o que Lucas imaginou sobre o segmento AB. Vou prolongar o segmento AB para os dois lados, né? Então, nós temos aqui Pronto. Então, ele está dizendo aqui, ó, vou prolongar os segmentos AB para os dois lados. Se eu prolongar esse segmento sem parar, ele não vai ter começo nem fim. Então, eu vou indicar esse prolongamento com setas, né? Então, ele colocou as setinhas aqui para indicar o quê? O prolongamento, né? Certo? Da reta. Aí na página 183, nós temos assim, ó, eu imaginei uma reta. Uma reta não tem extremidades. Uma reta é limitada nos 2 sentidos, né? Então, nós falamos aqui do segmento de reta e da reta, né? Aí vocês fizeram os exercícios. Aí vamos aqui na página 185, né? Uma breve revisão, né? Nós vimos também o quê? Os ângulos, né? Nós vimos que os ângulos, eles são classificados em ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso, né? Quem é que lembra quando é que o ângulo é reto? Quando ele apresenta o quê? Quando ele apresenta 90 graus, né? O ângulo reto, né? Ó, o ângulozinho aqui, tá? Então, aqui ele tem o quê? 90 graus, tá? Lembrando, ó, quando a gente faz assim, ó, o ângulo reto, né? Então, quando ele apresenta o quê? Ó, quando o ângulo tem a abertura menor que a abertura de um ângulo reto, ele é chamado de ângulo agudo, né?
Então, nós vimos que o reto, ele apresenta 90 graus. Quando um ângulo tem a abertura menor, né? Menor do que 90 graus, ele é chamado de quê? De ângulo agudo, né? Vamos dizer que aqui o ângulo seja de 60 graus, né? Então, aqui é 90 graus, né? E aqui é 60. Então, 60 é menor do que o 90. Então, se o ângulo ele tem a abertura menor do que 90 graus, ele é chamado de quê? De ângulo agudo, tá certo? E o ângulo obtuso, ó, quando o ângulo tem a abertura maior que a abertura de um ângulo reto, ele é chamado de ângulo obtuso, ó. Olha aqui a abertura aqui, ó, certo? Vamos dizer que aqui tem, seja de 100 graus, né? Certo? Então, é maior do que 90. Então, se ele tem a abertura maior do que 90 graus, ele é chamado de quê? De ângulo obtuso, tá certo? Então, ângulo reto mede 90 graus, o ângulo agudo mede menos de 90 graus e o ângulo obtuso mede mais de 90 graus, né? Certo? Vimos também as retas paralelas e retas concorrentes, né? As retas paralelas são aquelas que não se cruzam, estão lembrados, né? Portanto, não tem ponto comum, tá certo? As retas concorrentes são aquelas que se cruzam em um único ponto, tá? E as retas perpendiculares são aquelas que, quando se cruzam, formam o quê? Um ângulo reto, né? Então, vimos as retas, aí depois nós passamos para o quê? Para os polígonos, não foi? Ó, todas essas figuras aqui, elas são denominadas polígonos. Elas são formadas, né? Eles são formados por contorno e uma região interna, é isso? E os polígonos, gente, lembrando que os polígonos, eles não podem se cruzar, né? Certo? Eles não têm ponto em comum, tá? Aí nós vimos também que um polígono, ele apresenta o quê? Ele apresenta os lados e os vértices, né? Certo? Lembrando que os lados, se eu tenho esse polígono aqui, ó. Se eu tenho esse polígono. Então, esses cantinhos, ó, isso aqui, né? São o quê? São os lados, né? Certo? E cada encontrozinho dos lados eu chamo de quê? De vértice, né? Certo? Aonde tem, ó, isso aqui tudo onde tem o pontilhado são o quê? São os lados. Aonde tem os pinguinhos, né? As bolinhas são o quê? São os vértices, tá certo? Aí vimos também a classificação dos polígonos, né? Que a gente classifica os polígonos de acordo com o número de lados, né? Quando tem 3 lados é chamado de quê? De triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados é um pentágono. 6 lados, hexágono. 8 lados, octógono. E 10 lados chama-se de quê? De decágono, né? Certo? Vimos também na página 195 os triângulos, né? Triângulo equilátero, isósceles e escaleno, né? Quando é que um triângulo é equilátero? Quando os 3 lados têm o quê? A mesma medida, é isso? Tá certo? Quando é que o triângulo é isósceles? Quando só 2 lados têm medidas iguais e um tem medida diferente, não é isso? E o escaleno tem os 3 lados com medidas diferentes, ok? Aí nós vimos também os quadriláteros, né? Os paralelogramos, que é o quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos, né? O trapézio é o quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos, tá certo? Aí vimos também a questão do que? Da simetria, né? Quem é que lembra da simetria? Quando você corta, você dobra, né? Quando você dobra uma figura ao meio, tá? Tem a linha simétrica, né? Aquela linhazinha do meio. Quando você dobra
as duas partes elas ficam iguais, tá? Não sobra nem de um lado nem do outro, né? Então, só é simétrico quando tem o quê? Quando as partes elas coincidem, né? Uma com a outra, tá certo? E hoje, gente, né? E hoje vamos passar aqui para a página 208, tá? O Praticando Mais. Então, o que é o Praticando Mais? São exercícios de revisão do capítulo que foi visto, tá certo? Olha, gente, na segunda questão aqui da página 208, tá? O que é que vocês vão fazer? Observe a ilustração e faça o que se pede, né? A Rua das Camélias é paralela à Rua das Bromélias. Cite outra rua que seja paralela à Rua das Camélias, né? Pronto. Quando você fizer isso aqui, tá certo? Essa segunda questão, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pesquisar na internet, tá certo? Vai pesquisar na internet mapas, tá? Mapas de ruas e você vai analisar, certo? As ruas da região onde você mora ou então as ruas da escola onde você estuda, tá certo? Aí depois que vocês pesquisarem esses mapas de rua, depois você vai fazer a descrição, a localização da rua em que mora ou da rua da escola, usando expressões como, por exemplo, minha casa fica em uma rua paralela à Rua das Samambaias, tá? Isso com o mapa de ruas que você irá pesquisar na internet, tá certo? Então, você faz essas conclusões no seu caderno de matemática, ok? Certo? Então, vocês irão fazer da página 208 até a página 211 para concluirmos esse capítulo, tá bom? Então, obrigada pela atenção e um forte abraço.